O rádio em Paranavaí nasceu por volta de 1948, quando eu instalei em Paranavaí um serviço de alto-falante. Eu trabalhava na Rede Paranaense de Rádio, né? Ela tinha várias emissoras, muitas, e a Rádio Paranavaí era uma delas. Eu não trabalhava na Cultura depois, foi posteriormente. Aí eu vim para Paranavaí. A Rádio Cultura funcionou como a segunda emissora de Paranavaí. E nesse período houve o desenvolvimento bastante grande de Paranavaí, até que nós atingimos a grande geada de 55. Mas na montagem da Rádio Cultura, que é a 1490, eu sofri muito, porque além de ter pouco recurso financeiro, Paranavaí não tinha energia elétrica, era um problema muito sério para trazer a energia elétrica até os estúdios. Você não tinha a comunicação que tem hoje. Era telefone, era telepar, aqueles telefone preto desse tamanho, né? E tentava comunicar, não conseguia comunicar nem com Maringá, nem com Curitiba, que era a sede deles, né? Foi quando a gente teve que comprar motores, comprar equipamento, tudo. Eu sofri muito nessa época, mas acabei montando a rádio. Colocamos o transmissor no ar e logo em seguida veio as primeiras comunicação, que estava entrando muito bem em Alto Paraná, comunicação. Essa comunicação era viável por pessoa, porque não tinha telefone, não tinha nada naquela. Então vinha a pessoa e dava notícia, ó, tua rádio está entrando bem em tal lugar. Aí foi a primeira transmissão feita nessa base. Piscando lá no céu, estrelas vão. É uma nova e cintilante constelação. Desde criança, eu sempre admirava grandes comunicadores do rádio da época, rádio de ouro, como nós chamamos. E chegou a oportunidade que em 1967 eu vim para Paranavaí, ingressei na Rádio Cultura, onde eu fiquei 6 anos aproximadamente. Fui convidado, na época a Rádio Paranavaí era a Rede Paranaense de Rádios. Olha, eu comecei ainda quando operador, nos anos 70, né? Eu comecei a partir de 76, além do trabalho de operador na rádio, eu comecei a sair a trabalhar com uma dupla, chamava-se Zé Neto e Anísio. A gente animava quermesses nas festas de igreja, tanto da cidade como dos distritos de nossa cidade. 1975, lá se vai muito tempo, né? Naquela época jovem ainda, com uns 12 para 13 anos de idade, estava começando na sonoplastia, que hoje é a mesma coisa que se fala dos trabalhos técnicos, né? Mas era a sonoplastia quando trabalhava com aqueles discos antigos ainda, né? O vinil, que fazia, era gostoso, era um trabalho bastante delicado para começar a fazer, e é uma história bastante gostosa. Quem começa no rádio dificilmente larga o rádio. Eu entrava às 8 horas com o noticiário, às 7 horas eu chegava para ouvir a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o noticiário deles, aí passava tudo na máquina, de datilografia, tudo, dava 5, 6 laudas, certo? E aí entrava no estúdio e ia apresentar. Era muito difícil. Tudo era rádio a pilha. Você não tinha quase energia elétrica no início. Depois é que começou a surgir energia elétrica, então começou um desenvolvimento melhor. A zona rural não tinha rádio, porque não tinha energia. Aí começou a chegar aquele radião enorme, assim, né? A pilha, né? A pilha era aquele troço, né? Assim, quadrado, enorme. Colocava atrás, o rádio era grande, tinha que ter uma mesa, um estante para você pôr. Era um móvel. Eu tinha um sócio chamado Abel de Cleva e nós pleiteamos a rádio FM junto. E passados tempos, depois eu fiz uma sociedade com ele, ele ficou com a AM e eu fiquei com a FM para a montagem.
No montar a FM foi uma verdadeira luta, porque além de equipamentos que era um pouco difícil, não havia em Paranavaí um rádio de FM. Então o que nós fizemos? Nós montamos a rádio no puro peito. Tínhamos também naquela época as rádios novelas que vinham, né? Eu, por exemplo, cheguei a colocar no ar durante um bom período a novela Irmãos Coragem, né? E que vinha em fita de rolo. Então a cada capítulo você precisava marcar certinho com um papelzinho para começar no dia seguinte, a partir daquele ponto ali, para não pular capítulo e nem adiantar capítulo das novelas, né? Uma época eu trabalhava na Rádio Paranavaí e tinha um fio que ligava o transmissor. O prédio da Rádio Paranavaí fica ali em frente ao Banco do Brasil, era o prédio da Rádio Paranavaí. E esse fio do transmissor da rádio era lá no supermercado do Ouro Branco. Esse fio quebrou. E aí chegou o diretor da emissora, um dos diretores, e falou: olha, vamos ficar aí uns 10, 15 dias fora do ar aí, porque quebrou o fio lá, não tem jeito de fazer, estamos sem técnico. Você não acredita. 10, 15 dias. Aí nós estávamos todos folgados, funcionários e tal. Eu ia lá para cumprir o horário, rádio fora do ar. O Armando Trindade Fonseca arrumou uma escada, correu poste por poste, dali do centro da cidade até lá no Ouro Branco, que era o nosso transmissor, achou onde é que o fio estava quebrado, emendou o fio, com 3 dias colocou a rádio no ar. Hoje a comunicação, além de ser diversificada, ela é moderna e instantânea. Naquele tempo não era. Era difícil. Por exemplo, a transmissão da torre, onde fica o transmissor, para o estúdio, não era como é hoje. Era com linha física mesmo, era fio. Fio como era esses fios de energia elétrica duplo, que era péssimo. Então a nossa linha era feita por fios comuns da rua Getúlio Vargas até o final da rua Manuel Ribas. Mas era um sofrimento, por exemplo, para transmitir do Parque de Exposições aqui para a rádio, para o centro, quando dava algum problema, você tinha que sair procurando poste por poste até chegar lá para ver onde que tinha quebrado esse fio. Era uma dificuldade muito grande. Faltava essa energia muito, né? Às vezes você estava no meio da transmissão, acabava a energia e você perdia todo o trabalho. Naquele tempo você tinha as grandes emissoras de São Paulo e do Rio de Janeiro. O maior que sintonizava aqui e melhor sintonizava era do Rio Grande do Sul. Era a Gaúcha, era a Rádio Farroupilha naquele tempo, que tinha boa audiência em Paranavaí. E de música, aquelas músicas de sucesso de antigamente lá, de Roberto Carlos, de tantos cantores famosos aí, era o que mandava no rádio, né? Que ele tocava o dia inteiro e às vezes tocava a mesma música 4, 5 vezes por dia. Músicas raízes, Zico e Zeca, Zila e Zalo, Tião Carreiro e Pardinho, Tonico e Tinoco, Moreno e Moreninho, Canário e Passarinho. Passarinhos estão cantando, foi ver o dia clarear. À tarde tinha aquelas paradas de sucesso, o programa diversificado, com telefone no ar, aquele negócio todo, que tem hoje. Só que um pouco diferenciada a apresentação, né, e a qualidade. Não tinha essa poluição sonora que tem hoje, que eu considero assim, poluição sonora, né? Acabou o romantismo da nossa música, certo? Naquela época tinha Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, Ângela Maria, Calbi Peixoto. Ninguém é de ninguém, na vida tudo passa. Era gostoso, tinha uma audiência fantástica, como tem hoje. E na época, quando você fazia um programa musical, recebia muitas cartas e não conseguia atender todo mundo, porque na época você tinha música e vinha 30, 40 cartas pedindo a mesma música. E quem fazia programa musical tinha uma dificuldade danada para atender todos esses ouvintes, mas com carinho sempre conseguia fazer a programação da rádio e atender todos os ouvintes. E a dificuldade era vendas e publicidade, era difícil como é hoje também, né? E na sequência, depois que foi aprendendo mais de rádio, saía para o comércio, né? Para fazer as propagandas, para vender essas publicidades, produzir os textos. Então você vendia, você produzia, você gravava e depois tinha que receber também. Era tudo, cada um tinha a sua responsabilidade de fazer pacote completo, né? E na época a gente tinha a chancela publicitária, a maior fatia vinha de anunciantes nacionais. GE
GE marca a diferença na durabilidade. Prefira sempre geladeira. GE é qualidade, é garantia. GE É liderança mundial de geração a geração, é geladeira. Tínhamos 2 cinemas na cidade que anunciavam, a gente ia lá, gravava na caixa de som do cinema pedaços do filme, ali do áudio do filme, para poder montar as chamadas para sair na rádio. É gostoso de fazer porque você tem um respaldo do ouvinte, né? Que ele chega e te parabeniza e acha que você está fazendo um jornalismo gostoso, que está fazendo uma transmissão de futebol gostosa, que o camarada gosta de ouvir e acompanha e vibra junto com você. Isso é o lado mais gratificante de toda a história. Jogou para trás, busca aqui para tentar fazer a jogada. Guerra fez a jogada, bateu bola cruzada pro gol! Você saía na rua assim, você não precisava rádio, nem estar em casa para ouvir. Você ia passando de casa em casa, você estava ouvindo o jornal ligado, ou numa ou noutra. Então você vê, o povo se ligava mesmo, era no rádio. É a evolução dos tempos, não tem como parar. O rádio ele tem que evoluir junto e está evoluindo. Um exemplo, hoje as AMs estão migrando todas para FM, né? E a evolução com a internet hoje, que está aí com a facilidade que todo mundo acessa, e a notícia é momentânea no mundo inteiro, né? E o rádio acompanha. O rádio hoje ainda é o maior veículo de informação, porque aonde você está, por um celular, você faz a informação, né? Dentro do setor policial, é até revoltante isso, foi um cidadão que matou uma criança, isso foi em 1969, a polícia conseguiu pegar o assassino, uma menininha de 5 anos, e junto com o delegado, ele confessando para o delegado que ele que tinha matado a criança, a faca, cortou o pescoço da criança, e aquilo foi me revoltando dele falar, a frieza que ele falou, né? E o delegado falou, por que você foi fazer? Ah, me deu vontade de matar, e não sei o que tem. Enfiei a faca no pescocinho dela e cortei, ela gritava muito. Me marcou porque eu jamais poderia ter feito isso, mas como ser humano, eu estava com o gravador na mão, eu atirei nele, o gravador, dentro da sala do delegado. Isso aconteceu, e aí o delegado pediu calma para mim, o delegado também estava nervoso e tal, pela frieza que o assassino confessou aquilo, porque foi um crime que abalou Paranavaí na época e toda a região noroeste, certo? E diante da confissão daquele assassino, eu perdi o controle emocional. Bateu sangue, Rádio Paranavaí, Carlos Araújo, né? Nos casamos através do rádio, porque a minha esposa, né, que estamos casados desde 1978, ela vinha do sítio trazer carta na rádio. E foi aonde a gente se conheceu, começamos a namorar e casamos, estamos até hoje, temos 2 filhos, temos 3 netos, né? Então, tudo coisas, histórias e coisas que aconteceram aí no rádio. Para mim foi uma coisa muito boa, porque eu tenho problema de poliomielite na perna direita aqui, né? E eu estava me formando para lecionar. Tanto é que eu cheguei em Maringá, eu já tinha ginásio completo, estava fazendo o normal. Eu tinha o primeiro, segundo normal lá no colégio, é que eu sou de Assis, São Paulo, né? Então essa era a minha finalidade. Mas aí eu cheguei em Maringá, eu tô na profissão errada, não, esse aqui não vai dar certo. Mas eu não tinha me movimentado e nem procurado nada. E tinha um amigo meu lá, que trabalhava na Rádio Cultura, e ele falou, ó, você está lecionando? Eu falei, tô assim e tal. E ele falou, ó, eu tenho um negócio bom para você vai trabalhar na rádio. E eu nunca tinha ouvido falar nada, nem de rádio, não entendia nada de trabalho de rádio, não tinha o menor conhecimento. Você tem esse problema aí e você fica muito em pé e você não completou o curso e não vai dar certo. Paranavaí é minha terra de quase natal. Eu sou de Cambará, no norte do Paraná. Mas eu adotei Paranavaí como terra minha, viu? E eu acho que em Paranavaí vou ser enterrado.